Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os três tesouros, as três joias, Buda, Dharma e Sangha. Buda significa aquele e aquela que acorda, que desperta. Dharma é a lei verdadeira. E Sangha, a comunidade que pratica o Dharma de Buda e vive em harmonia. Veja que palavra bonita, criar harmonia nos relacionamentos. Os nomes que se dá ao Japão também é o país da harmonia. Amanhã vai ser a coroação do novo imperador e o antigo imperador do Japão. É a primeira vez que o imperador vivo vai renunciar ao trono e vai passar para o seu filho. É uma coisa muito bonita, eu espero que a gente possa assistir um pouco disto, né? São cerimônias muito lindas, com roupas tradicionais, hábitos tradicionais, lembrando que até a Segunda Guerra Mundial achava-se que o imperador era um ser divino para o qual não se podia olhar. Imagine que os imperadores não falavam no rádio. A primeira vez que o imperador falou ao rádio, as pessoas todas pararam e se ajoelharam para ouvir. E ele veio falar ao rádio que havia perdido a guerra. Olha que coisa! E que ele não era um ser celestial, que ele era um homem comum. Foi a primeira vez que ele apareceu no rádio, isso deve ter sido em 1945, né? Até então, ele, quando tinha alguma apresentação pública, alguém ia ter uma entrevista com ele, colocava-se uma tela entre a pessoa e o imperador, porque ele era sagrado e os olhos humanos não podiam tocá-lo. As coisas que nós humanos criamos, não é mesmo? É interessante pensar nisto. Eu tive viajando, tive em Maringá, tive em Londrina, fiz palestras lá, graças ao monge de Curitiba. Tem um monge querido em Curitiba chamado Leonardo Kendo, e ele organizou essas palestras lá no Paraná. Agradeço muito ao público que me recebeu. E muitos livros foram vendidos. E aqui em São Paulo, no dia 14, eu vou estar em Campinas, no Teatro Iguatemi, junto com o professor Mário Sérgio Cortella. E nós estamos lançando um livro juntos, um diálogo que tivemos, que se chama Nem Anjos Nem Demônios, a Humana Escolha entre Vícios e Virtudes. E a pergunta que eu faço a você que está me ouvindo, você que está me vendo no Facebook, você escolhe entre o vício ou a virtude? E a gente brinca um pouco com isso. O professor Cortella disse, acho que o vício é melhor. Mas não é bem isso de que nós falamos, né? Nós estamos sempre escolhendo. Quando era criança, tinha de um lado, tinha um anjinho que falava numa orelha e o diabinho que falava na outra. E a quem nós vamos seguir? A essa voz que nos conduz a uma relação de amor, de afeto, de inclusão, ou nós vamos seguir a voz que é da raiva, do ódio, da aversão? São coisas interessantes para a gente pensar. Tem alguma coisa nesse diálogo que nós fizemos, ficamos 8 horas conversando, acho que saiu alguma coisa que pode ser do interesse de todos vocês. E no dia 15 vou estar no Rio de Janeiro, no Teatro Opus. Olha, esse teatro fica na Barra da Tijuca, no Shopping Village Mall. É dia 15 às 20 horas. Só dando esses recadinhos que são importantes. E o livro novo da Planeta, que é o mesmo que fez Em para Distraídos. Esses Em para Distraídos foi feito aqui, da Rádio Mundial, programas da Rádio Mundial, perguntas que o público faz e que a gente transformou num livro de ensinamentos do Zen. E este segundo chama-se Aprenda a Viver o Agora. Está para ser lançado, vai ser lançado em São Paulo, dia 23 de maio, na Saraiva da Eldorado. Dado esses recados, vamos falar do que interessa, que é o Zen Budismo, o Dharma de Buda, e como nós colocamos o Dharma de Buda em nossa vida diária. Os livros todos falam sobre isso. Eu não tenho livros que falam de teorias separadas da realidade. Tudo que eu possa falar e comentar é como podemos viver o agora,
como podemos viver com as nossas distrações e perceber que é possível a plena atenção e que é possível apreciar a sua existência. Eu estou resfriada, eu estou com a garganta pegando, eu peço desculpas a vocês, o som tem a ver com a minha garganta que não está muito boa. Eu estive essas minhas viagens todas com horários difíceis de atender, às vezes sem poder me alimentar direito, acabaram, eu já estava um pouco resfriada, eu piorei um pouquinho, mas estou aqui. Eu posso, hoje à tarde, vir a estar num programa na UOL, mas eu não pude ir por causa do meu resfriado. Eu tive que descansar um pouco essa tarde, ficar mais quietinha para poder estar aqui essa noite com vocês. Eu vou ler um pouquinho para vocês alguma coisa que Mário Sérgio Cortella, ele diz assim: como somos nós, generosos, justos e piedosos, ou gananciosos, intolerantes e preguiçosos? Nós trazemos a filosofia e a espiritualidade para uma conversa sobre aquilo que eleva a vida, as virtudes, e o que desafia a ética, os vícios. Nós estamos sem Facebook hoje, eu olhando para essa câmera aí onde ninguém está me vendo, porque não tem Facebook. Mas vai aparecer depois no programa da Rádio Mundial. Agora eu vou dar o telefone a você, minha ouvinte, meu ouvinte é 3171-0221. Se você quiser compartilhar alguma coisa, falar conosco, não se esqueça de ligar para 3171-0221. Enquanto isso, eu vou ler um trecho do nosso livro. O professor Cortella diz: e se alguém escolhesse não ser bom, haveria alguma consequência? E eu respondi: sim, provavelmente. Seria considerado um homem não bom, haveria perseguições. Mas e se ele não ligasse para as perseguições? Independentemente de ligar ou não, eu respondi, sempre haverá consequências do que fizermos. Se alguém roubasse uma pessoa na rua, por exemplo, ficaria com medo de ser reconhecido, ou poderia não se importar de ser preso. Na cadeia também poderia não se importar de estar ali, mas talvez quisesse estar do lado de fora. A toda causa sempre segue uma consequência, e esta depende de condições. E ele diz: a razão da minha questão, monja, é esta: na concepção judaica cristã, não basta dizer que se pode escolher, é preciso alertar que haverá consequências. Sim, haverá consequências, disse eu. Se não fizermos a boa escolha, viveremos eternamente distantes da divindade. Viveremos no inferno. No budismo, como você lida com isso? E eu queria perguntar a vocês, como é que vocês lidam com isto? Sabendo que nós temos que fazer escolhas e que dependendo da escolha que fazemos, é como vivemos. Alô, boa noite, quem está na linha? Alô? Sim. Alô, moça? Sim, boa noite, como é seu nome? É Adriana Chaves, eu falo do Rio de Janeiro. Adriana do Rio de Janeiro, muito bem. Espero que você possa vir me ver lá na Barra no dia 15, tá bem? Já às 20 estou horas. inscrita, estou inscrita, assim como fui ver a senhora lá na livraria do Rio de Janeiro, em Botafogo, quando a senhora lançou o livro Verdades. Que bom, Adriana. E como você está? Estou bem, moça. Apesar de muitas notícias tristes, mas eu estou bem. As notícias tristes são pessoais ou são as nossas internacionais? São pessoais. Por exemplo? Pessoais mesmo. Eu fui uma das que falou lá no microfone para fazer uma pergunta e eu agradeci a senhora por a senhora ter me proporcionado tanta coisa boa, de ter me tirado de um estágio de depressão profundo. E há pouco tempo eu recebi um diagnóstico. E eu estou me tratando já há 1 ano e 2 meses, que eu fui diagnosticada com um transtorno bipolar. E foi um grande choque. E eu, toda vez que acordava nas minhas aflições, eu sempre ia lá no canal Mova, escutar um programa da senhora, uma palavra que sempre me confortava. Que bom, Adriana. Eu espero que você
possa encontrar esse conforto, porque tudo aquilo que eu falo, tanto aqui na Rádio Mundial como no canal Mova, tem a ver com alguma coisa que está dentro de nós. Essa verdade que está dentro de nós e que a gente tem que chamá-la à superfície. O fato de você ter tido um diagnóstico de bipolaridade não significa que você fica travada aí. Hoje em dia há muitos diagnósticos, né? Nós temos que ir além dele. E há momentos de tristeza, de depressão e há momentos de alegria, de contentamento. Você tem que observar ambos e não um só deles. E observar também os espaços vazios. Há momentos que nós não estamos nem alegres nem tristes. E isto faz parte também da nossa vida. A nossa vida. Então, é perceber que há momentos de grande alegria e contentamento, há momentos médios, há momentos que tem uma pouquinha tristeza, há momentos de tristeza profunda, e a gente atravessa todos eles. Isso é a vida. Querer que seja uma coisa muito equilibrada, eu me sinto bem o tempo todo, não é muito real, sabe? Porque a gente passa por situações diferentes e poder estar presente e percebê-las é a arte da cura. Não é dizer eu não posso sentir isso, o que eu sinto eu estou sentindo e o que eu faço com isto. É aí que vem a lei do karma, entendeu? Você modifica através da sua ação, da sua palavra, do seu pensamento. Você mora onde no Rio? Eu moro em Realengo. Como é que chama? Realengo. Realengo. Na Zona Oeste. Que bonito nome, né? É real. Real. É o lugar da realeza. Aprecie. Mas como a Aprecie. senhora sempre fala, nada é fixo nem permanente, né? E a gente tem que enfrentar os nossos medos, encarar. Enfrentamos. Né? Enfrentamos então, eu também queria tudo. vir aqui mais assim para pedir a senhora uma bênção para uma amiga. Eu recebi assim essa. Como é o nome da sua amiga? Tereza Raquel. Tereza Raquel, em nome de ela Adriana. recebeu um diagnóstico, né? Ainda está fechando um diagnóstico, ela está muito assustada. Então, deixa eu falar com Tereza Raquel, a pedido de Adriana. Não fique assustada com o possível diagnóstico, primeiro porque ele ainda não chegou e não adianta você sofrer por antecedência. Segundo, quando esse diagnóstico chegar, você vai pensar, e agora o que eu vou fazer? Qual é o tratamento que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer e como que eu posso ter uma vida um pouco mais plena. Às vezes o diagnóstico vem para nos fazer apreciar mais a vida e reclamar um pouco menos das coisas. Esteja abençoada tanto você, Adriana, quanto Raquel Tereza. Gratidão, muito. Gratidão. Roxi, com licença. Boa noite a todos. 6 anos de Momento Zen, parabéns a todos nós. Roxi, essa questão que a senhora estava comentando agora tem relação com os 4 cavalos? Ah, sim. Essa é uma história famosa de Buda que diz que quem não conhece a história não conhece o budismo, né? Buda falava que nós humanos podemos ser comparados a 4 cavalos. O primeiro cavalo, ao ver a sombra do chicote, galopa. Quer dizer, aconteceu, por exemplo, eu não tinha nenhum parente em Moçambique, por exemplo, né? Então, uma grande tragédia em Moçambique, eu percebo que no momento as pessoas estão bem, estão alegres e de repente vem uma onda terrível, um terremoto, uma onda d'água e tudo aquilo desaparece. Ou seja, a transitoriedade, a impermanência e me faz perceber que a minha vida está por um fio e eu começo a apreciar cada instante dela. Eu reclamo menos e aprecio. Isso é o cavalo que vê a sombra do chicote. O segundo cavalo precisa levar uma batida no seu lombo. Ela não chega a cortar a pele, mas dói, machuca as costinhas do cavalo, né? A anca do cavalo, que geralmente é onde se bate. Esse é o cavalo que morreu alguém conhecido, mas não de intimidade. Um ator de televisão, esses dias morreu, ontem mesmo, não foi? Esses poucos dias atrás, morreu um homem que estava desfilando, um modelo muito bonito, caiu na passarela e morreu do São Paulo Fashion Week. Não era uma pessoa conhecida, não era da sua intimidade, mas alguém que eu vi a fotografia, eu vi ele desfilando e me lembro que um homem tão bonito, tão jovem, tão saudável e de repente do nada morreu.
faz-nos lembrar que a nossa vida é temporária, que a morte está sempre nos espreitando. E em vez de ficar com medo disso, nós apreciamos a vida. Façamos a viver com plenitude cada instante, com respeito, com dignidade. O terceiro cavalo é aquele que tem que dar uma cortada no seu lombo. É alguma coisa que dói, que fura, que perfura. É alguém conhecido. O seu pai, a sua mãe, seu irmão, a mãe desse menino que morreu, a irmã, as pessoas próximas, né? Alguém muito próximo de você, muito amado. E não é só que eu me lastimo, eu sofro, eu choro, eu lamento. Isso é uma parte, mas outra parte é lembrar, a qualquer momento a morte também pode me pegar. Eu também posso ir embora. Por que eu não aprecio o que eu estou vivendo agora? Mesmo a dor, mesmo o sofrimento, mesmo a doença, tudo isso ainda é vida e aqui estou. O quarto cavalo é quando alguém tem o diagnóstico. Aqueles diagnósticos que às vezes vêm bem pesados, como diz, não tem cura, você tem uma doença incurável, você vai morrer em pouco tempo. E aí você começa a apreciar cada instante da vida. Esse instante breve, passageiro, e começa a ver a beleza nas coisas simples do dia a dia. Nesses momentos os momentos em que você se conecta com o sagrado que está em você e em todos os seres. Tem outra pessoa na linha com quem estou falando? Alô? Sim, como é seu nome? É Gleiciane, mundo. Meu Deus, estou muito feliz de falar com a senhora. Como é bom falar com você. Onde é que você está? Ela está emocionada. Onde você está? Eu também, moço. A senhora me ajudou muito sempre, assim. Eu estava numa situação bem difícil e aí eu consegui, me conhecendo mais, conhecendo o budismo, eu consegui ver com mais clareza. Você está procurando um pouco mais de clareza? É isso? Eu consegui, assim, já. Eu acho que eu melhorei bastante já. Mas claro que a gente sempre pode melhorar mais, né? Nós sempre podemos melhorar mais. A vida é essa maravilha. E a gente não pode perder o maravilhamento conosco e com a existência. Porque você é um ser sagrado. Você é uma joia sagrada. Dentro do budismo, a gente fala cada membro da comunidade, da sangha, cada pessoa que se interessa pelos ensinamentos é uma joia sagrada, preciosa. Então é preciso que você respeite a você, a sua mente, o seu corpo, e que respeite também a natureza e as pessoas à sua volta. E isto é treinamento. Às vezes a gente escapa uma palavra mais rude, um jeito mais durinho de falar, na hora que você percebe, você fala, ai, escapou. Eu vou treinar bastante que da próxima vez eu vou ser mais gentil e não ser tão severa com você, mais leve, porque estamos melhorando sempre. Eu, você e todos que conhecemos. Força. É verdade. Força, força. Prazer falar com você. O prazer foi meu, moço. É bom. Obrigada. Isso? Nada. E não é assim, Nilo. O processo é incessante. Às vezes a gente quer ser perfeito. Não é ser perfeito. Procurar a perfeição é suficiente. Quando a pessoa que acha que já aceitou, que já acessou a perfeição, que é perfeita, que não tem mais nada a aprender, é porque ainda falta muito. Aquela que sabe que está faltando é porque está mais próxima de acessar a esse estado de completude, que é a beleza da nossa vida. É interessante, isso também foi assunto conversado. Agora eu vou ler um pedacinho desse outro livro aqui. Esse outro livro que vai ser lançado em São Paulo, no dia 23 de maio, numa livraria chamada Saraiva, no Shopping Eldorado. Vamos ver. Manifestações, é um capítulo. Devemos nos manifestar publicamente, mas sem agressão e sem violência, quer nas ruas, quer nas redes sociais. Mahatma Gandhi conseguiu a independência da Índia por meio do diálogo. Em certa ocasião, reuniu seus amigos, correligionários políticos. Hoje o pessoal fala companheiros, companheiras, né? E foram ter um encontro com os ingleses que colonizavam a Índia. Os amigos de Gandhi se exaltaram, ofenderam os ingleses e nenhum acordo foi feito. Ao sair, Gandhi disse: vou conseguir outro encontro, mas só poderá vir comigo quem for capaz de amar
os ingleses. Acordos só podem ser feitos entre pessoas que se respeitam. Aprenda a respeitar os outros. Aprenda a respeitar a você mesma. Aprenda a respeitar quem pensa diferente de você e se manifeste com sabedoria e ternura. Eu acho isso muito importante, está no livro Aprenda a Viver o Agora, que vai ser lançado agora no final do mês na Livraria Saraiva. Muitas coisas têm acontecido. Ontem, na nossa comunidade, tivemos o que se chama Assembleia Geral Ordinária. Uma vez por ano, reunimos todos os praticantes que são associados, membros da nossa comunidade, para prestar contas das palestras que eu faço, dos eventos que temos, do dinheiro que entra, como ele é gasto, e tudo isto é tudo feito de acordo com a vontade dos membros da comunidade. Um templo, ele não faz o que quer, eu, monja, não faço o que eu quero com o dinheiro que entra na comunidade. E nós temos uma diretoria, tem um conselho fiscal, tem um coordenador geral, tem um coordenador financeiro, tem um coordenador administrativo, e temos a bênção de conviver com a monja Zenchu Sensei. A monja Zenchu Sensei tem uma capacidade de organização, uma capacidade de melhoria dos nossos espaços de prática que é formidável. E até reclamaram que ela gastou muito, mas ela teve uma amiga, uma praticante da comunidade, que fez uma apresentação belíssima. Por exemplo, o telhado estava todo furado, cheio de fios, tinha coisas velhas lá dentro e foi todo reformado. Mais de 1000 telhas foram colocadas, ficou quase que um ático. Ático é aquele espaço em cima da casa que dá até para alguém morar, de tão limpinho que ficou. Então, tem várias coisas. Nós pusemos um sistema de ar-condicionado, tanto para o calor quanto para o frio. Tivemos que colocar segurança no templo devido a algumas ameaças que a gente percebeu de pessoas engraçadas que vão lá, pareciam que estavam querendo fazer arrastão, coisa assim. Agora não tem mais jeito, está tudo bem guardadinho. E também conseguimos fazer telhas, não só telhas, enfim, toda reforma de casa, é uma casa pequena, sabe? Mas uma casa que dá muito trabalho mantê-la limpa, organizada, e foi isso que aconteceu ontem. E eu queria lembrar vocês que toda quinta-feira a monja Zenchu Sensei, que é minha discípula, faz palestra às 20 horas, e vocês são todos bem-vindos. Não precisa ter roupa especial, mas para chegar, como eu falei, tem que apresentar um documento com foto e uma doação de R$ 25, de preferência no cartão, para evitar a cobiça de qualquer pessoa tola que passe por ali. Então, são todos convidados, e eu espero que nós possamos juntos manter o equilíbrio e o respeito para nós mesmos, por nós mesmos e por todos os seres. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.